Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano para julgar a liberdade. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro, embora onde Scott Ritter está já seja sábado, 15 de novembro, em São Petersburgo, Rússia. Scott, é um prazer, meu amigo. Obrigado por ficares acordado até tarde e ajustares ao meu horário. Obrigado por se juntar a nós. Como sempre, antes de falarmos sobre as suas viagens, com quem se encontrou e o que estava a fazer por lá, e antes de lhe perguntar sobre a atitude russa em relação à guerra e o estado das forças militares ucranianas, algumas perguntas sobre Israel. A Casa Branca anunciou há aproximadamente 2 dias que o governo federal está a planear construir uma base militar que será parcialmente em Israel e parcialmente em Gaza. E então o impensável acontecerá: tropas americanas no terreno. Não seria a presença de tropas do ZEUA em Gaza apenas uma extensão das forças de defesa de Israel? Eu não tenho certeza, sinceramente, se isto é, de alguma maneira, político ou talvez um pré-anúncio político de algo, possivelmente a introduzir uma ideia. Mas é uma má ideia. E eu, para ser honesto, ficaria muito surpreendido se fosse realmente implementada. Eles também, ao mesmo tempo, anunciaram uma base militar em Damasco, como se precisássemos de mais uma agora, que provavelmente foi construída para que os israelitas a possam utilizar. Quero dizer, acho que ostensivamente foi construído para que Israel parasse de bombardear o aeroporto internacional de Damasco, mas é simplesmente uma má ideia. Mais uma vez, quero lembrar a todos que sabe, pode convidar o Gelani para a Casa Branca e ele pode tirar uma fotografia com uma variedade de líderes americanos, incluindo o presidente, mas ele será sempre um decapitador da organização Al-Qaeda. É realmente impressionante para mim vê-lo, sabe, sentado ao lado de J.D. Vance, JD. Vance é um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, sabe, da guerra no Iraque. Os seus colegas marines foram mortos pelos compatriotas de Gelani, entende? E eu acredito que Gelani merece uma bala na cabeça, não um aperto de mão. Lamento. O homem é um decapitador, é um terrorista da Al-Qaeda e não estou disposto a perdoar. Bem, não posso dizer que te culpo. Quero dizer, os teus colegas estavam na linha de fogo dele e dos bandidos que lhe eram subordinados. Antes de ver o presidente Trump, ele visitou o presidente Putin. O que é que eles estariam a discutir ou a negociar novamente? Sabe, a Rússia está a jogar o mesmo jogo geopolítico que nós estamos a jogar agora, a manobrar. A Rússia tem 2 bases principais na Síria e, sabe, várias outras bases menores. E estou convencido de que a Rússia deseja preservar estas bases para que possam manter o domínio sobre uma região extremamente estratégica e crucial. Eles não têm intenção de ceder o território à Turquia. E eles também compreendem a sua presença como uma forma de continuar a desempenhar um papel de contenção contra a expansão israelita e americana. Portanto, o Gelani está a manobrar em ambos os lados do jogo neste contexto. Para voltar a Israel por um momento, quão mal está Netanyahu politicamente como consequência do escândalo de violação na prisão, ou isso ajuda-o politicamente junto do público israelita? Infelizmente, acho que isso ajuda. Quero dizer, estes violadores estão a ser aclamados como heróis. Violadores literais são vistos como heróis em Israel, tratados como heróis nacionais. Isto apenas, sabe, solidifica a política de Israel de desumanizar os palestinianos. Quero dizer, se a sua política é que pode violar estas pessoas independentemente de tudo porque são palestinianos, então o que é que isso diz sobre si? Lá estão eles. Estes homens são tratados como heróis, deviam estar presos. Eles pertencem à prisão perpétua pelo que fizeram. Em vez disso, estão a ser abraçados e recebidos como se tivessem feito algo fantástico. Isso está realmente a acontecer na sala de audiências onde eles estavam a comparecer. Não sei o que lhes vai acontecer, uma vez que, como sabe, a pessoa que os estava a processar foi presa por revelar uma gravação que eles próprios fizeram a violar esta pessoa. Então temos um país que legaliza o assassinato, o roubo e a violação se as vítimas forem palestinianas. Como é que um país assim pode ser aceite no palco internacional? Ou será que ninguém aceita, com exceção dos Estados Unidos?
creio que vai observar, por exemplo, o Cazaquistão, sabe? Apesar de ter reconhecido Israel desde o ano de 1992, o Cazaquistão foi recentemente pressionado por Donald Trump a juntar-se aos acordos de Abraão. E acredito que está a observar os Estados Unidos da América, sabe, a exercer pressão diplomática para tentar que as nações reabilitem Israel. E por isso eu penso que verá muitas pessoas a ignorar a situação e a seguir em frente com isto. Uau! Passando para a situação na Rússia, Scott, onde te encontras neste momento, qual é a tua opinião atual sobre o estado do conflito, a condição das forças armadas ucranianas e o progresso das forças russas? A Rússia está a vencer, né? É claro e simples. Nem acho que os ucranianos contestem mais. Sabe, no bolso de Pikrov, eles cercaram várias brigadas. Duas delas, a 2050 e penso eu a 95 ainda, são algumas das brigadas mais elitistas da Ucrânia. Penso que a 37 também foi cercada. Estas são as suas brigadas treinadas pela NATO, as brigadas bem equipadas. Nenhum destes homens conseguirá sair dali com vida. Serão ou mortos ou então capturados. E essa é apenas a realidade. A Brigada Azov, sabe, a Brigada Nazi, foi cercada em Kupian. Eles vão todos morrer. Falei com comandantes russos que estavam lá e disseram que não haverá um único prisioneiro de Azov. Serão todos mortos. Esta é a realidade. A Ucrânia está a perder as suas melhores tropas de choque. Eles vão morrer ou ser capturados. Não há escapatória para eles, nenhuma de todo. E isto junta-se a milhares de outros soldados ucranianos cercados. Esta situação vai repetir-se. Estão a formar-se mais caldeirões agora, enquanto os russos atacam e flanqueiam os pontos fortes, cercando-os. Os ucranianos não têm como reforçar, nem como lançar, sabe, contra-ataques bem coordenados. E quando se perdem estas brigadas, sabe-se que não vão ser retiradas. Assim, ao perdê-las, abrir-se-ia um enorme buraco. E na linha ucraniana e, sabe, a partir de Pokrovsk, basicamente há terras agrícolas planas até ao rio Dnieper. Então, sabe, estamos a chegar ao estado final do jogo aqui. Uma das nossas fontes extremamente confiáveis informou-me esta manhã, e eu mencionei isso a ti antes de começarmos a transmissão. Rumores circulam na Europa de Leste, com a fonte localizada na Europa de Leste, de que o presidente Zelensky poderá fugir para a Grécia neste fim de semana. O jornal Kiev Independent anunciou recentemente que o presidente Zelensky planeia visitar a Grécia neste fim de semana para formalizar a assinatura de um acordo energético. É realista pensar que ele possa visitar a Grécia e não voltar? É possível. Quero dizer, estamos a ver o colapso político e social. A contraofensiva russa, porque lembre-se, a Rússia não iniciou a guerra energética, foi a Ucrânia. A Ucrânia, com ataques de drones, a capacidade de refinação de petróleo da Rússia. Tive uma entrevista interessante com um homem responsável pela segurança energética. E sabe, tivemos uma longa discussão sobre as coisas que a Rússia está a fazer para melhorar a segurança nas suas refinarias. Ele disse, em primeiro lugar, que a Rússia é um estado moderno que, como sabe, faz refinação de petróleo para viver. Ele disse, sim, eles atingem-nos, causam danos, mas reparamos instantaneamente. Nenhuma destas refinarias está offline, estão todas operacionais e a funcionar. Não há filas para gasolina na Rússia. Esta ficção ocidental de que, de alguma forma, a economia russa está a ser prejudicada. Não, a refinaria em questão encerra. As partes que foram atingidas, há peças sobressalentes mesmo ali. Eles chegam, substituem-nas e está de novo a funcionar, e agora estão a implementar capacidades de contra-drones, etc. Então, os russos, o que os ucranianos fazem aos russos não é nada. Entretanto, os russos quase desligaram totalmente a capacidade da Ucrânia de gerar eletricidade. Isto significa que cidades e regiões inteiras estão às escuras e não vão conseguir acender as luzes. Está a ficar frio, acredite, lá fora está muito frio. Isto vai criar uma enorme pressão política sobre Zelensky. Quero dizer, já criou, mas vai piorar ainda mais porque não haverá resposta do seu governo. Junta-se isso à corrupção que está a ocorrer, sabe? De repente o governo ucraniano tem de admitir, sim, há corrupção. Mas porque a encontramos e estamos a falar sobre isso, isso significa que somos uma democracia funcional? Não.
Esta é uma sociedade em queda livre, e o homem responsável, Zelensky, não consegue sobreviver a isto. Por isso, não me surpreenderia nada se ele fosse para a Grécia e ficasse lá. O ministro da Energia e o ministro da Justiça, equivalentes ao nosso secretário de Energia e ao nosso procurador-geral, foram ordenados a demitir-se por Zelensky porque ele os apanhou com as mãos na massa. Suponho que, quando se demite de um cargo assim e tem a mão no pote, pode ficar com o que tem nas mãos. Sim, é semelhante a uma daquelas cabines onde lançam notas à tua volta e podes apanhar tudo o que conseguires. Quando param, ficas com o que conseguiste apanhar. Exato. É assim que é. Veja, toda a gente lá é corrupta. Não há uma única pessoa no gabinete de Zelensky que não esteja, sabe, a levar centenas de milhões de dólares. A questão é que deve fazê-lo sem ser apanhado. Há maneiras de o fazer, formas de desviar dinheiro. Estes tipos ficaram gananciosos e foram atrás dos 100 milhões extra porque há 100 milhões. Há tanto dinheiro a fluir neste momento. Quando a Europa, quando todas estas nações europeias começam a passar cheques em branco e a despejar centenas de milhões de euros, etc., esse dinheiro não está a ir para onde deveria ir. Esse dinheiro está a ir para os bolsos de indivíduos corruptos. Todos sabem que está a acabar. Estão a roubar o máximo possível, tentando tirá-lo do país para ter um paraquedas dourado que lhes permita fugir quando as paredes começarem a desmoronar-se. À medida que o exército russo avança, ou melhor, à medida que o exército ucraniano enfrenta um colapso, o que acontece ao equipamento militar que as nações da NATO adquirem a fabricantes nos Estados Unidos e enviam para a Ucrânia? Ou será um mito? Não estão mesmo a comprá-lo? Não estão a pagar? Ou o equipamento não está a chegar à Ucrânia? O presidente dos Estados Unidos está a enganar as pessoas sobre isto? Bem, em primeiro lugar, a grande maioria do equipamento em questão que está a ser comprado está a ser adquirida com um prazo de entrega prolongado. Portanto, desculpe-me, não vai receber esse material agora, pois não está a ser entregue neste momento. Na verdade, a maior parte não será entregue por 1, 2 ou 3 anos. O dinheiro foi gasto antecipadamente para uma encomenda que não será cumprida porque a Ucrânia não estará por perto para o equipamento enviado. Por exemplo, os alemães deram alguns sistemas Patriot. Isso porque a Alemanha decidiu abdicar do seu próprio equipamento e depois compensar com as encomendas feitas. A Alemanha ficará desprotegida sem o sistema de defesa Patriot, enquanto a Europa fala sobre drones russos. A Alemanha abdicou da sua capacidade de defesa para ajudar os ucranianos. Mas, no final das contas, isso não importa. Todo o equipamento da NATO em solo ucraniano terá de ser retirado ou será destruído ou capturado pelos russos. Uau! Qual é a sua percepção sobre a atitude do povo russo? Na última semana, pelo que entendo, esteve em Moscovo, em São Petersburgo e talvez noutros lugares também. A guerra, que atualmente já dura 4 anos, alterou de alguma maneira as atitudes dos cidadãos russos em relação ao conflito ou ao seu governo, seja para melhor ou para pior? Olhe, ao contrário do que outras pessoas dizem, eu não vou à Rússia porque quero, não sou convidado para jantares pela RT e não ando com líderes militares reformados e, sabe, corpulentos. Eu convivo com as pessoas da Rússia. Eu convivo com as pessoas reais. Acabei de jantar com um comandante de drones que veio da frente. Tivemos uma conversa muito longa e quero dizer, sabe, uma conversa real sobre o estado da guerra. Acabei de ter reuniões hoje com comandantes da linha da frente e pessoas que os apoiam. A rede de apoio dos soldados mobilizados quando avançam, as esposas e as famílias aqui formam estes grupos de voluntários dedicados que lhes fornecem alimentação. E, sabe, todos os pacotes de assistência que elas costuram. A verdade é que estou a usar um agora mesmo que me foi dado por uma das senhoras, sabe, a costurar pela Vitória. Eles costuram estas camisolas para enviar às tropas no inverno para que possam manter-se quentes. É um complemento aos itens do uniforme. A Rússia está completamente unida, sem exceção, atrás do presidente para alcançar a vitória nesta guerra. Isto é de cima a baixo. Não sei com quem exatamente o doutor está a jantar, mas essas pessoas não refletem absolutamente nada próximo da realidade. E digo-lhe mais: o doutor não está a jantar com as verdadeiras pessoas da Rússia, se for bem-vindo. Volte para a Rússia e eu levo e mostro-lhe as verdadeiras pessoas da Rússia. Não as elites, as verdadeiras pessoas da Rússia, o sal da terra.
e eles estão 100% a apoiar Vladimir Putin e o conceito de vitória. Eles querem paz, mas dizem sempre primeiro vitória. E quando dizem vitória, referem-se a uma vitória total. Nada de compromisso. É bastante provável que consigam alcançar uma vitória total em breve. À luz das observações que efetuou, existe alguma dicotomia entre os desejos de liberalização do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia e as atitudes mais conservadoras do FSB, os serviços de inteligência? Não vejo atitude liberal no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vi Sergei Lavrov fazer declarações claras sobre o desfecho desta guerra e o que é preciso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Rússia, incluindo os serviços de inteligência, acreditam numa relação harmoniosa com o mundo, não estão a tentar causar problemas ou perturbar. Eles querem harmonia porque para eles isso significa estabilidade, e estabilidade significa previsibilidade, e isso é bom para a Rússia. Eles não estão a tentar ser o hegemon global. Sabe, no Ocidente olhamos para a Rússia e projetamos a nossa imagem neles. Dizemos, bem, se estivéssemos na posição da Rússia, o que faríamos? Claro, o que faríamos seria tentar aproveitar tudo para nos tornarmos os primeiros. A Rússia não tenta ser a número um. A Rússia só quer viver em paz. Não há, de facto, qualquer diferença entre o FSB, o SVR, o Serviço de Inteligência Estrangeira, o GRU, a inteligência militar e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, todos trabalham para o mesmo homem. Esse homem chama-se Vladimir Putin e é ele quem toma as decisões, mais ninguém. Há alguma pressão sobre o presidente Vladimir Putin, seja das elites ao seu redor, da comunidade de inteligência ou do pessoal militar de alta patente, para que a guerra termine rapidamente ou está prestes a acabar em breve? Sabe, a minha compreensão é que o governo russo opera de forma colegial, o que significa que Vladimir Putin convocará, sabe, os seus vários comitês e diversas equipas onde terão uma discussão. Ele fará perguntas e eles lhe fornecerão respostas, e ele fará perguntas sobre as respostas deles, e depois discutirão opções, sabe, e então ele lhes pedirá as suas opiniões, e eles vão, sabe, dizer isto é o que queremos, isto é o que achamos que vai acontecer. Ele fará perguntas de volta. A partir desse ponto, uma decisão é tomada. E uma vez que a decisão é tomada, todos concordam. Não há dissidência. Ninguém vai e fala com o Washington Post, sabe? Como acontece aqui nos Estados Unidos, onde, sabe, eles vazam informações. Na Rússia, existe um processo colegial onde todas as vozes são ouvidas. Todas as vozes são ouvidas. E cada agência tem uma perspectiva diferente aqui. E, sabe, algumas pessoas gostariam que as coisas avançassem mais rapidamente aqui. Outros dizem que não podemos ir tão rápido. Isto tem de acontecer. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dirá que não podemos ultrapassar a diplomacia. As pessoas do setor energético dirão que só podemos financiar até um certo nível durante um certo tempo. E tudo isto é considerado de forma colegial. E depois, no final do dia, o presidente tomará uma decisão. Uma vez tomada essa decisão, não há dissidência. É precisamente isso que as pessoas necessitam expressar. Não consigo compreender quem finge ter conhecimento sobre a Rússia, acreditar que existe dissidência ativa dentro do governo russo. Uma vez concluído este processo colegial, as pessoas podem, sabe, as decisões são revistas, surgindo constantemente como qualquer boa liderança faria. E nessa revisão as pessoas podem rever a sua opinião ou voltar e dizer, sabe, como informei da última vez, ainda acredito nisto, naquilo e noutra coisa. Existem oportunidades para aquilo que está a referir como dissidência ser revelada, mas não há absolutamente nada disso, entende? Murmúrios discretos pelas costas, ressentimentos escondidos. Não existe absolutamente nada disso. Sabe, se quiser encontrar cinco, sabe, pessoas velhas e amarguradas, sabe, pró-Navalny e jantar com elas, sinta-se à vontade para o fazer, mas isso não é a Rússia. Não está nem perto do que é a realidade da Rússia. O quê? Conte-nos o que está a fazer na Rússia. Sei que esteve em Moscovo, viu na televisão na Bielorrússia e creio que agora está em São Petersburgo. Estou aqui para promover a ideia de desarmamento nuclear e controlo de armas, tentando parar esta corrida louca para a guerra nuclear. Para ajudar nisso, ele traduziu meu livro, Highway to Hell, para russo. Foi publicado por uma editora russa. Assim, estou aqui também a lançar o livro.
Utilizo o lançamento do livro como uma oportunidade para discutir as questões do livro sobre a corrida armamentista, o perigo das armas nucleares, a quebra da diplomacia e a necessidade absoluta de um renascimento do controle de armas. E assim, este foi o meu último evento do livro. E agora, para o resto da semana, estarei a ter conversas e, com sorte, entrevistas com pessoas sobre este assunto. Estarei em Gemo, a universidade onde falaste. Vou falar novamente sobre o controle de armamentos. Espero que haja alguns painéis sobre controle de armamentos e talvez algumas entrevistas com pessoas de alto nível. Isso será absolutamente maravilhoso e certamente desejo-lhe tudo de bom. Sabe, eu passei 2 semanas na Rússia, não tão extensivamente como você. Uma delas foi agradavelmente consigo, não senti qualquer dissidência ou amargura. Na verdade, eu discordo. Sinto um nível de colegialidade e um objetivo e propósito em comum significativamente mais forte do que qualquer coisa que exista nos Estados Unidos. Sim, não, há uma unidade. Olhe, esta noite estou em São Petersburgo e assim, para que as pessoas entendam o contexto aqui, em 2023, Maxim Tatarsky, um blogger russo famoso e militar, foi morto por um agente dos serviços de inteligência ucranianos, alguém ligado aos serviços de inteligência da Ucrânia. E houve outras pessoas que foram mortas. E em São Petersburgo, como me foi dito pelos seus responsáveis de segurança, eles estão preocupados porque ainda há uma célula ativa de inteligência ucraniana tentando matar pessoas. E eu, por assim dizer, estou no topo da lista de alvos do Mirror. Já tentaram matar-me algumas vezes. E, portanto, sabe, conseguir um local para realizar o lançamento de um livro é uma coisa arriscada. Íamos fazê-lo na maior livraria de São Petersburgo, mas o FSB interveio e disse que não seria possível. Não podiam garantir segurança. Tentamos 3 outros locais distintos e todos foram cancelados. Assim, esta noite, o que decidimos fazer foi realizá-lo na sede do partido LDPR. Esse é o partido de Zhirinovsky. Não é o partido de Vladimir Putin. Eles, sabe, são muitas vezes, críticos dos comentários sobre a política de Putin, etc. Mas a razão pela qual menciono isto é que, quando se trata desta guerra, quando se trata da unidade russa, estes indivíduos estão 100% ao lado da Rússia. É isso que as pessoas devem perceber. Ninguém está a trair a Rússia agora e todos apoiam a liderança russa em levar isto para a guerra. Isso não quer dizer que, quando a guerra acabar, essas pessoas não voltem e, sabe, comecem a promover o seu partido nacionalista. Então, sabe, provavelmente irão promover políticas que sejam mais nacionalistas. Contudo, quando se trata da guerra, quando se trata do que Vladimir Putin está a fazer em termos de liderar o povo russo, há uma unidade nacional como nunca se viu antes. Os americanos não percebem, especialmente ao comparar republicanos e democratas, mas também dentro de cada partido, os republicanos e os democratas, há dissidências. Pessoas prontas a apunhalar, sabe, o presidente americano pelas costas, para minar e desejar seu fracasso. Nada disso está a ocorrer aqui na Rússia. Absolutamente nada mesmo. Ainda esta semana, sei que isto vai aumentar um pouco a sua pressão arterial, embora nem valha a pena mencionar, suponho, mas tenho de o fazer. Ainda esta semana, o senador Lindsey Graham disse que a Ucrânia está a vencer. Não haveria alguém da administração Trump a dizer: olá, senador Graham, está louco? Este tipo de disparates não nos leva a lado nenhum. Acho que a administração Trump está agora a lavar as mãos disto. Viu o Marco Rubio fazer uma apresentação à imprensa dizendo: não sei o que mais podemos fazer. Não há mais nada a fazer. Essa é a conclusão. Não há nada que os EO possam fazer. As suas sanções à Rússia estão a ter efeito nulo. Sabe, olho para os comentários das pessoas sobre a Rosneft, sobre a Lukoil a vender ativos. Isso não é, compreende? Isso é simplesmente senso comum. É simplesmente uma empresa a tomar a decisão mais acertada para diminuir, compreende, o seu risco. Qualquer empresa na América faria a mesma coisa, mas, sabe, toda a gente está a tentar interpretar demasiado as coisas. A Rússia tem 100% de controle sobre a sua economia. A Rússia não está a falhar. Mais uma vez, não quero criticar Gilbert Doctorow, mas, sabe, ele está a falar do preço do café como se fosse um indicador de que, sabe, a economia russa está secretamente a falhar.
Olá, Gilbert. Fui a, 5 lojas diferentes. Não sei em que lojas fazes compras, amigo, e talvez estejas a comprar grãos brasileiros, mas estou a dizer-te que o preço do café na Rússia é acessível. As pessoas podem comprar grãos, moer o café e bebê-lo por um preço mais baixo do que insinuas no teu artigo. Esta é a realidade. Os polícias não são corruptos. Estive em carros 2 vezes nesta viagem que foram parados pela polícia de trânsito para verificações aleatórias, sabe, para ver se bebemos. Eles são educados e profissionais. O vidro desce, olham para dentro, pedem documentos, fazem uma pergunta e depois pode seguir. Não há corrupção policial, como Gilbert Doctorow afirma. Não sei que Rússia ele experienciou, mas estou a viver na verdadeira Rússia. Não estou nos hotéis pagos pelas elites, não estou a ser banqueteado pelas elites. Estou a jantar com soldados da linha da frente e com pessoas genuínas. E mais uma vez estou a dizer-lhe que a realidade da Rússia é completamente diferente daquela realidade que estas outras pessoas estão a divulgar. Scott, muito obrigado. Sei que já é sábado aí, não consigo expressar o quanto apreciamos isto. Cuida-te. Boa viagem, esperamos ver-te em breve. Amigo, tudo de bom.